A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Elton Antunes, seu irmão na fé. Estou aqui para realizar o estudo da lição 9 da revista O Verdadeiro Pentecostalismo. Na lição de hoje, temos como título Vivendo o Fervor Espiritual. Quando a gente olha para esse título, meus irmãos, a primeira coisa que nos vem à nossa mente é: será que é possível ainda hoje vivemos esse fervor espiritual? A gente olha para o mundo, vê todas as maldades, todas as coisas ruins que têm acontecido no mundo, roubos, mortes, enganações. Será que é possível eu não me contaminar com tudo isso que a gente tem visto aí no mundo aí fora? A gente pode olhar até mesmo para dentro de nós, como tem sido o nosso caminhar fora e dentro do templo. Não só dentro do templo, mas também fora. O Senhor Jesus Cristo nos alertou que nos últimos dias a apostasia iria acabar com muitas pessoas. E é o que a gente tem visto. Muitos irmãos da igreja, até nós mesmos, temos nos esfriado o nosso fervor. Essa lição vem para nos despertar isso daí, para continuarmos andando com esse fervor espiritual, com essa chama ardente em nosso ser. Não devemos fazer igual fez Esaú, que é trocar a sua bênção, a sua primogenitura, por um prato de lentilhas. Devemos sim ser igual a 5 virgens prudentes, que, assim como diz na parábola que nosso Senhor Jesus Cristo contou, que elas não deixaram o azeite acabar de suas botijas. A lição de hoje tem como texto áureo o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. A verdade prática diz o seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito, como também à vida plena no Espírito. Se você está gostando, meus irmãos, dessa mensagem, deixa o seu like, abençoe o nosso canal e se inscreva nele. É isso que a gente está te pedindo. Nos ajude a levar a palavra para outras pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente, não andais como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A introdução então nos diz o seguinte, meus irmãos: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. E isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teoria pentecostal. O primeiro tópico diz o seguinte sobre a devoção. A nossa ideia de devoção é apego, dedicação e zelo. Como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra, o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar. Salutar quer dizer faz bem à saúde para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivos de exibição. Quando a gente vê sobre devoção, vamos ler lá então em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus 5. Diz bem assim, meus irmãos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim que deve ser, meus irmãos, o devoto. Ele deve ser sal e luz na terra. O sal, ele tem 3 princípios muito importantes, que é dar sabor, o primeiro. O segundo, ele conserva o alimento. E o terceiro, ele consegue passar pelo fogo. Os israelitas, eles perceberam antigamente que quando eles faziam sacrifício, que eles colocavam lá a sua oferta no altar, a única coisa que passava pelo fogo era a cinza que restava do sacrifício e o sal. Assim também nós devemos ser, meus irmãos, ser como o sal, que passa pelo fogo, pelas tribulações, pelo dia mau, e conserva ainda a sua identidade, o seu sabor, conserva ainda o seu ambiente, ele não muda a sua característica. Assim é a pessoa devota. A pessoa devota também deve ser, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, como a luz. Ela deve brilhar, ela não deve apagar a sua chama nunca. Ela deve iluminar a todos que se encontram com essa luz. Será que você está sendo assim? Todos que se encontram com você, vê esse brilho, vê essa chama, vê esse sabor? Assim que você deve ser, meu irmão. Assim que Cristo fala para sermos. A gente vê também que o devoto, ele é diferente de uma pessoa que é apenas disciplinada. A pessoa disciplinada, ela se parece com um soldado no quartel. Ela coloca as suas vestes certas, ela obedece, só que ela faz tudo isso pelo medo. Ela faz tudo isso porque ela está se comparando com o outro, com a multidão. Já o devoto não. Aquela pessoa que devotou a sua vida a Cristo é diferente. Ela não serve só dentro do templo, só lá no meio da multidão, mas ela também serve fora do templo, no mundo, aonde as coisas se encontram. Você deve ser assim também. Você não deve servir só no quartel, mas fora do quartel também você deve servir. Fora do quartel é o mundo. É lá que as coisas que são reais. É lá que você deve mostrar a sua chama. É lá que você deve mostrar o sal em ti. O nosso Senhor diz que o devoto é aquela pessoa que serve não por medo, mas serve por amor. Tem os frutos do Espírito. Ela tem paz, longanimidade, fé, mansidão. Todos devemos ser assim, meus irmãos. No tópico 2 diz o seguinte: a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, sobre a oração. Que diz assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Nessa passagem, então, meus irmãos, a gente vê Jesus Cristo falando como que deve ser a oração, como que deve ser o nosso comunicar com Deus. A oração é intimidade com Deus.
A oração não é exibição, como faziam os fariseus. Não é eloquência. Não é com uma palavra bonita que Deus vai nos ouvir. É aquela palavra que a gente fala em verdade, em espírito. É quando a gente pede com sinceridade ao nosso Senhor. Jesus nos chama a atenção também que quando a gente deve orar, quando a gente for orar, a gente deve entrar no nosso quarto. Ainda que o quarto seja pequeno, igual aqui, meus irmãos. Ainda que o espaço seja pouco, seja apertado, Deus está ouvindo. Às vezes você pode estar dentro de uma prisão, pode estar dentro de um cômodo fechado. Só que quando você entra no espiritual, nesse outro plano, você não é mais limitado pelo tempo e pelo espaço, por paredes. Quando você entra no plano espiritual, você passa para outra dimensão. Nessa dimensão nada pode te parar, porque você se conectou com o seu Criador. Você mudou de ambiente. Você acessou outra dimensão que os homens, que as pessoas não compreendem. Essa outra dimensão você é ouvido. Nessa dimensão aqui você nunca é ouvido. Você pode clamar para as pessoas, pelos homens que você está passando por necessidade. Você pode ir para um prefeito, para um seu patrão. Ele nunca te escuta. Mas esse que você fala em secreto, ele te ouve. Ele ouve a sua voz. Ainda que você seja pequeno, que você não sabe falar palavras bonitas, que você não tenha faculdade, mesmo que você é uma pessoa simples, ele ouve a sua voz. Ele te ouve porque você tem intimidade com ele. Dentro do seu quarto, no seu interior, Deus ouve a nossa voz. Tópico 3. Ou viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas o que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui. É asofos, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato. Acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar nas aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Vamos ler lá então, meus irmãos, sobre como que deve ser o viver sabiamente, e que está lá em Filipenses, capítulo 4, do 8 ao 13. Diz bem assim, meus irmãos: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes de mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Aqui Paulo, meus irmãos, está falando como que é o viver da pessoa sábia. A nossa mente deve se ocupar dessas coisas, não de coisas ruins. Não devemos ficar tristes pensando que as coisas não vão dar certo. Não devemos deixar o nosso coração se perder com as coisas que acontecem, que vêm contra a nossa vida. Às vezes a gente perde o emprego, a gente não deve ficar se focando que tudo se acabou. A gente deve se focar em Cristo, que Ele vai dar assim, um emprego depois melhor pra gente, que Ele vai nos curar, que Ele nunca vai nos abandonar. Viver é ter uma mente santa, é ter uma mente saudável, pensar em coisas boas, pensar na palavra, pensar que tudo vai dar certo, é ser respeitável, justo, amável, é buscar a virtude, buscar fazer as coisas certas no seu trabalho, é buscar fazer as coisas certas na escola, na faculdade.
é não enrolar, é ter paciência, é viver contente, meus irmãos. Mesmo sabendo que está faltando alguma coisa pra gente. Às vezes a gente pode estar passando necessidade, mas você pode até chorar. Só que você tem algo que é maior. Felizes são os que choram, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela pessoa que mesmo quando está passando por emergências, por dificuldades, ela tem uma base em seu interior. Ela tem um fundamento que a mantém firme em seus propósitos, em sua vida. Ela sabe que Cristo está amparando ela em todo o seu viver. 4. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, que significa kairos. Kairos em grego é o tempo de Deus. Tem também o Cronos, que é o tempo humano. Tempo no sentido de ocasião e oportunidade. Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Até mesmo em circunstâncias difíceis, na verdade, tanto hoje quanto nos dias apostólicos, os dias são maus. Então a gente deve remir o nosso tempo, meus irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos lá em Lucas, no capítulo 12, do versículo 35 ao 40, sobre o remir o tempo. Diz bem assim então, meus irmãos: cingido esteja o vosso corpo, e acesas vossas candeias. Sede vós semelhante a homens, que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se achar aquele servo, disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Assim também devemos ser, meus irmãos. Devemos ser os servos fiéis e prudentes, que esperam o seu Senhor. Devemos manter a chama acesa. Jesus nos diz para cingirmos as nossas vestes. Cingir significa apertar as nossas vestes, estar prontos para o trabalho. Estarmos prontos, preparados para atuarmos, para entrarmos em ação. Acesas também devem estar nossas candeias. Manter a candeia acesa, meu irmão, é assim como as virgens prudentes. Estar ligado no Espírito, estar ligado com Deus. Estar todo o tempo disposto, preparado para levar o Evangelho, para fazer coisas boas, para trabalhar, para estudar, para entrar em ação. E devemos também estar em todo o tempo prontos à espera do Senhor. Devemos estar esperando o Cristo. Não devemos apagar essa chama, nos apostatar da fé, abandonar. Devemos sim constantemente estar praticantes da palavra. Não praticar só uma hora e depois esquecer. Continuando então no tópico 2,
que diz bem assim: a importância de manter-se cheio do Espírito. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas e compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. 2. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Vamos ler lá então em Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e 14. Mateus 7. Que diz assim, meus irmãos: entrem pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Nessa passagem, meus irmãos, eu faço uma pergunta para você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se sua resposta é sim, você tem que passar por essa porta estreita. A porta estreita, meu irmão, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que consegue te conectar ao nosso Criador. Ele é o único que pode nos levar a Deus. Ele é a única passagem. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há nenhum outro que pode nos conectar com Deus. Apenas Cristo pode nos conectar com Ele. Continuando então, temos o tópico 3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito, mas não é o caso em Efésios 5,18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavra e expressões bíblicas na Bíblia devem ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 13, do 44 ao 46, que ilustra essa passagem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nessa passagem, meus irmãos, eu gosto de interpretá-la da seguinte maneira: uma pessoa achou um tesouro no campo. Ela não estava procurando por esse tesouro, ela achou. É assim também a nossa conversão. É Cristo quem nos chama. Não somos nós que vamos a Ele. Ele que nos chama da sua infinita misericórdia. Ele é que desperta em nós. Isso aqui é a operação da conversão. Já a outra pessoa, ela negociava pérola. É aquela pessoa que já foi chamada por Cristo, que já está atuando, mas que não recebeu ainda o batismo do Espírito Santo. Quando ele recebe esse batismo, ele também troca tudo aquilo que ele tinha para ter essa pérola de grande valor. Assim também é aquela pessoa que foi batizada. Ela sabe agora
a direção que ela deve ir, qual é o caminho que ela deve tomar. O batismo no Espírito Santo e a conversão são experiências únicas para o cristão. Jesus compara isso a achar um tesouro. Você já achou esse tesouro, meu irmão? Esse tesouro de grande valor? Continuando, nós vamos ter agora vigilantes contra a frieza espiritual. Testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. Além da função de instruir a igreja, os cristãos expressam por meio de hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são a referência às primeiras composições cristãs, e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 2 é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras, são premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Vamos ler lá em Colossenses 3, 16 e 17, que ilustra essa passagem, sobre os cânticos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui Paulo, meus irmãos, nos fala que tudo que a gente faz deve ser com alegria, com amor, com disposição, felizes. A música também tem esse poder de mudar o nosso ambiente, né? Se você vê uma música aí no mundo, as pessoas se alegram, tem pessoas que exultam de alegria por escutar uma música. Você imagina então um hino, meu irmão. Você imagina então um cântico de louvor. Pode mudar o seu caminhar. Por isso que é importante você se manter sempre conectado com Cristo, tanto em palavras, oração, jejum, cânticos de louvores que mudam o seu caminho. Busque essas coisas. A gente tem passagens, até mesmo no Velho Testamento, que Eliseu, antes de buscar a inspiração divina, antes de falar inspirado por Deus, ele pediu um tangedor, que está lá em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Ele pede um tangedor que toque para ele se inspirar. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, depois de celebrar a Páscoa, que ele fala lá naquela passagem onde ele celebra a primeira Santa Ceia com os discípulos, ele, depois de fazer isso, ele canta um hino. Faça isso também. Mude o seu ambiente, mude o seu local onde você está. Coloque um hino agradável, uma adoração a Deus. Coloque no seu carro quando você está indo para o trabalho. Isso vai alterar o seu interior. Você vai chegar lá para trabalhar já com outro espírito, com outra atitude. Comece a ter essas mudanças em sua vida que mudarão também o seu dia. O seu dia vai ser diferente, porque você já vai começar ele conectado com o Criador. Tópico 2. Dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra sequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É de levar cristãos e se submeter às autoridades. É dever aos seus superiores hierárquicos.
Essa sujeição deve ser sempre entre os irmãos da igreja. Tanto dentro da igreja, meus irmãos, essa sujeição, quanto fora. A gente não foi chamado para guerrear contra carne e sangue. Nós somos chamados para guerrear contra as hordes espirituais do mal. Assim que Paulo diz. Mas vamos ler lá então, para ilustrar esse finalzinho, em Marcos, no capítulo 5, versículo 14 ao 20. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que estivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e à seca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os seus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Nessa passagem, meus irmãos, a gente vê o que aconteceu na vida do endemoniado depois que conheceu a Cristo. Ele se transformou totalmente, meus irmãos. Era um homem bruto, que quebrava cadeias, que andava nu. Quando ele teve um encontro com Cristo, tudo na vida dele mudou. Uma das primeiras coisas que a gente vê que o Senhor fez na transformação da vida dele foi ele ficou calmo, ficou assentado. Não era mais uma pessoa agitada que vivia xingando, blasfemando. As pessoas encontraram ele também vestido, não andava mais nu. Era uma pessoa agora que tem modos, que tem como se portar. Estava em perfeito juízo. Não era uma pessoa mais lunática, descontrolada, era uma pessoa já controlada de si. É uma pessoa que estava centrada em Deus. Ele teve sua vida restaurada. Este foi o primeiro missionário gentil. Para finalizarmos, meus irmãos, a conclusão diz assim: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos no lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Eu agradeço essa oportunidade, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu agradeço por essa oportunidade e nos encontramos numa próxima vez.